Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre as Escrituras e o amor. E antes de nós adentrarmos nesse tema sobre as Escrituras e o amor, nós temos estudado diversos temas relacionados às Escrituras. E hoje nós vamos dar uma ênfase maior sobre as Escrituras e o amor. E aí, o primeiro tópico a ser abordado hoje é: estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando percebemos a grande importância do amor do cristão. Então, não há como nós nos declararmos cristãos se nós não exercermos o amor de Deus através das nossas vidas. Como eu posso me declarar cristão? Como eu posso declarar que eu carrego o amor de Cristo em mim se eu não exalo esse mesmo amor? É como aquele bom perfume. O bom perfume que nós exalamos para as pessoas que estão à nossa volta. Será que esse perfume, ele é um perfume bom? Que as pessoas exalam aquele cheiro maravilhoso? Ou será que nós não estamos exalando esse perfume? Então, eu gostaria de compartilhar alguns versículos relacionados a esse primeiro tópico. O primeiro versículo está escrito lá em João, capítulo 13, versículo 35, e diz assim: disse nosso Senhor: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, o conhecer todos os seus discípulos está ligado ao ter amor uns pelos outros. Então, as Escrituras e o amor é justamente nós termos esse amor uns pelos outros. Como eu posso dizer que eu conheço dessas Escrituras e eu não tiver esse amor uns pelos outros? Mais uma vez, esse primeiro tópico, ele fala que nós estamos crescendo em conhecimento da palavra quando percebemos a grande importância do amor cristão. Então, só é possível nós crescermos em conhecimento da palavra quando nós entendemos isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 29, diz também: se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E aí, ele produzirá nos nossos corações uma conduta sobrenatural, um amor por todos que são cristãos, pelo amor de Deus. Então, nós cristãos, nós precisamos exalar esse amor. Eu gostaria de compartilhar um capítulo. Esse vai ser basicamente um capítulo estudado durante todo esse tópico, e ele está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transbordar montes, que se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, como porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser um homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então, e conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor.
Então, esse capítulo é um capítulo muito lindo e é um capítulo conhecido por basicamente todos nós que somos cristãos, né? Alguns podem até não conhecer, mas aqueles que são cristãos, assíduos na palavra, que conhecem a palavra, que já tem um tempo aí de igreja, já ouviu falar desse capítulo. E ele fala de tudo o que é o amor e tudo o que ele não é. Não adianta nada eu falar a língua dos homens, dos anjos, não adianta nada eu viver em dons, em profecias, não adianta eu exalar absolutamente nada de dons se esse amor não estiver em mim. E é tão forte isso, porque a palavra de Deus fala que ainda que você dê o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. Gente, existe uma mensagem, um versículo escrito na Bíblia que fala assim: misericórdia quero e não sacrifício. Quando Jesus dirige essas palavras, ele está dizendo: olha, eu não estou pedindo para você o seu sacrifício. E não adianta nada o seu sacrifício se não houver misericórdia. Então, o que adianta nós estarmos presos em tantas formalidades? O que adianta nós batemos todos os recordes do cristão, né? Eu li a Bíblia tantas vezes no ano. Eu fiz diversos jejuns. Eu cumpri diversos propósitos. E aí você está lá cumprindo diversas coisas, mas a palavra de Deus vai dizer: olha, sem amor de nada adianta. Então, o cristão, ele precisa carregar esse amor dentro dele. E aí vamos para o tópico 2, que ele diz: estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando aprendemos a detectar as tristezas, perversões do amor cristão. E aí nós vamos fazer a leitura do versículo 1 Coríntios 2, 14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para que nós possamos viver esse amor, nós precisamos buscar do Espírito Santo. Sabe, não adianta eu achar que eu vou discernir as coisas de forma natural. As coisas naturais, elas só podem serem discernidas de forma natural, mas as coisas espirituais, elas precisam de um proceder espiritual. Se eu não tiver uma vida espiritual, se eu não estiver ligada em Deus, se eu não estiver conectada com o Senhor, as coisas espirituais eu não poderei discernir, porque as coisas espirituais, elas só se discernem de forma espiritual. Então, nós precisamos buscar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é essencial nas nossas vidas para que nós possamos ter uma visão mais abrangente, não uma visão limitada, mas uma visão que realmente o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, o cristão, ele só pode crescer e dizer que cresce em conhecimento dessa palavra quando aprendemos a detectar as perversões do amor cristão. E nós só podemos detectar se nós estivermos conectados com o Espírito. No tópico 3, ele diz: estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando somos ensinados sobre a verdadeira natureza do amor. E para isso nós vamos recapitular alguns versículos aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, a Bíblia está falando que entre esses três tem que permanecer a fé, a esperança e o amor, mas entre esses três, o amor, ele é maior. Será que o amor, ele de fato é maior nas nossas vidas? 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que é dele nascido. Então, não adianta dizer que eu amo a Cristo se eu não amar o meu irmão. As duas coisas, elas não são compatíveis, porque se eu amo a Cristo, eu amo aquilo que Ele gerou. Sabe, tudo que existe nessa terra foi criado por Deus. Deus, Ele criou. É claro que só terá salvação aqueles que se arrependerem, aqueles que crerem no Senhor. Mas como ouvirão se não há quem pregue?
Entende? Nós precisamos levar desse amor. Às vezes nós estamos ali querendo pregar e falar diversas coisas, e às vezes o que aquela pessoa precisa é do seu amor, do seu abraço, do seu cuidado. Sabe, às vezes uma pessoa está ali andando na rua e você vê que é uma pessoa de vulnerabilidade, que não tem condições financeiras, e aí ela pede uma ajuda financeira, e aí você talvez até pode ajudar, mas fala, não, desculpa, e dá as costas. Ou você pode ter uma atitude diferente, e aí você fala, olha, eu posso comprar um lanche ali para você, eu compro um lanche, e eu não quero só te dar um lanche, eu quero que você sinta o amor de Deus sobre a sua vida. E você vai lá e abraça aquela pessoa. E aquela pessoa é constrangida. Porque imagina, uma pessoa que não está limpa, uma pessoa que está fedida, está fedendo. E aí você vai lá e abraça aquela pessoa. Aquela pessoa, ela consegue ver o amor de Cristo através da sua vida. Eu me lembro e me recordo muito bem de uma vez que eu estava vendendo chocolate na rua. E eu me deparei com uma pessoa de vulnerabilidade na rua, e aí ela era uma mulher e ela pediu ajuda, e eu falei, olha, o que eu posso te ajudar aqui é com o meu bolo bombom, pode ser? Ai, pode, tudo mais. E aí, naquele momento, eu abracei aquela mulher, e aquela mulher, ela começou a chorar. Eu acho que ela não esperava que ela fosse abraçada. Muitas pessoas ali passariam do lado dela e passaria do outro lado. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa, passando do outro lado? Quando, na verdade, Deus ele nos aponta para amar essas pessoas. Então, deixa eu te falar, uma roupa que suja, ela limpa. Você vai lá, coloca na máquina de lavar e lava. Você coloca ela de molho. Enfim, isso aí é muito fácil de resolver. Agora, uma alma perdida, nada pode pagar. E se essa alma ela estiver na tua responsabilidade, meu querido, nós vamos acertar as contas com Deus. Então, vamos seguir. Em Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós vamos amar quando nós temos de novo o Espírito Santo. Não tem como eu buscar esse amor de uma fonte que vem de mim, Amanda. Essa fonte, ela precisa vir de Deus. Essa fonte, ela precisa ser do alto. Então, quando o Espírito Santo ele desce sobre a minha vida, quando ele é derramado em meu coração, então ele me outorga esse amor. Então, nós precisamos, de fato, confiar em Deus. Em Cântico 8:7 diz, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, nem muitas águas poderão apagar o amor. E o amor de Deus, ele não se apaga. Então, se o amor de Deus, ele não pode ser apagado, se o amor de Deus, ele não tem fim, como nós cristãos não exalamos desse amor? É necessário exalar esse amor. Lá em João, capítulo 13, versículo 1 diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amei-os até o fim. Então, eles estavam no mundo, mas Deus ele amou até o fim. Então, nós precisamos novamente estarmos firmados nesse amor. Lá em João 11:6 diz, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. E João 2:4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E novamente, João 2:15 diz, tendo feito um arrazoague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Lucas 24:25 diz, então lhe disse Jesus, os nécios e os tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E aí eu vou deixar também um versículo que eu não vou conseguir ler tudo, mas você pode ler depois, Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao 33, você vai fazer essa leitura. Em todos esses momentos, Jesus ele confronta. Em todos esses momentos, Jesus ele tem um ar de confronto. Ele não está ali alisando a cabeça de ninguém, ele está confrontando, ele está batendo, ele está ensinando.
E o que eu quero te dizer com isso é que o amor, ele não se apresenta apenas como aquele que faz carinho na sua cabeça, aquele que te abraça e te conforta. O amor verdadeiro é aquele que te confronta. Então, se você hoje está muito confortável em uma igreja em que não te confronta, meu querido, eu tenho uma péssima notícia. Você não está numa igreja que Deus tem para você. Porque a igreja que Deus tem para você não é para amaciar o seu ego. A igreja que Deus tem para você não é para ficar te fazendo carinho na cabeça. A igreja que Deus tem para você é uma igreja que conforta sim, mas que também confronta. E o amor de Deus, ele tem isso. É por isso que a palavra de Deus fala, olha, corrija o seu filho com a vara e livrará a alma dele do inferno. Então, nós estamos crescendo nas Escrituras quando nós entendemos esse amor de Cristo, que é um amor também que nos confronta. Amém? Seguindo aqui, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando descobrimos que o amor cristão é uma comunicação divina. E lá em 1 João 3,14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E eu gostaria de trazer uma passagem que estava descrita ali no livro, eu acho interessante que vocês escutem. O amor aos irmãos é o fruto e o efeito de um novo e sobrenatural nascimento, concedido pelo Espírito Santo como abençoada evidência de termos sido escolhidos em Cristo pelo Pai Divino. Antes da criação do mundo, amar a Cristo e aos nossos irmãos é agradável. A nossa natureza pela qual Ele nos fez participantes do seu Espírito Santo. Este amor dos irmãos deve ser um amor peculiar como nenhum outro. Os regenerados são os únicos que podem exercitar o amor. Por isso que ele nos disse, aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Então, voltamos. Estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando descobrimos que o amor cristão é uma comunicação divina. Então, nós precisamos novamente ser cheios do Espírito Santo, ter uma comunicação divina para exercer esse amor. E assim deve ser as nossas vidas. Tópico 5. Estamos crescendo no nosso conhecimento da palavra quando exercemos o amor cristão. E aí vamos lá, 1 João 5:2 diz assim, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. João 14:15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também os amarei e me manifestarei a ele. João 14:24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. E aí João 15:14, vós sois meus amigos se fazeis que eu vos mando. E aí nisso conheceremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E Levíticos 19:17 diz, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então voltamos, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra, quando exercemos o amor cristão. Queridos, a única forma da gente exercer esse amor é guardando os mandamentos de Deus. E de diversos versículos, Deus vai falando, olha, o amor, ele está condicionado ao guardar os meus mandamentos. Então, como nós temos guardado os mandamentos de Deus? Porque a obediência, ela é primordial para que nós possamos amar uns aos outros. Eu não posso me amar, eu não posso amar ninguém se eu não guardar os mandamentos de Deus. Agora, quando eu guardo os mandamentos de Deus, eu aprendo a amar o meu irmão. E aí, fica aí um conselho. Leia bastante 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13, vai lendo, para que Deus vá falando ao seu coração. E aí,
6. Estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando aprendemos as variadas manifestações do amor cristão. 1 João 3, 17, 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de afeto e de verdade. Mais uma vez, para evidenciar aquilo que a gente falou aqui no começo. Olha, como eu posso dizer que eu amo só de palavra? É necessário atitudes e ações. Hebreus 7, 25 diz, vivendo sempre para interceder por eles. Da mesma forma, expressando nosso amor aos irmãos em orações diárias para o fornecimento de suas variadas necessidades. Somos colocados em comunhão com o nosso grande sumo sacerdote. Então, nós temos diversas formas de amar, nós podemos amar, mas não apenas só falando. Nós devemos amar, intercedendo, orando pelos nossos irmãos. Nós devemos amar, cuidando dos nossos irmãos. Nós devemos amar, olhando para as necessidades do nosso irmão. Nós devemos cuidar, nós devemos amar. Quando nós usamos as diversas manifestações do Senhor para estar fazendo a diferença na vida desses queridos irmãos. E aí, por último, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando somos ensinados sobre o cultivo adequado do amor cristão. Então, 3 tópicos serão abordados aqui e nós vamos abordando um a um. Primeiro, reconhecendo no início que assim como eles têm falhas, nós também. Efésios 4, 3 diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, olha só, nós precisamos entender que o nosso irmão ele é falho, assim como nós somos falhos. E por isso nós devemos todos os dias, como diz lá em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e do vínculo da paz. Segundo, a melhor maneira de cultivar qualquer virtude ou graça é exercendo-a. Então vamos lá, Romanos 12, 21, vença o mal com o bem. Eu não vou vencer o mal com o mal, eu só posso vencer o mal com o bem, exercendo o bem. Então se alguém bateu na face, dê a outra face. Quem diz isso? Jesus Cristo. Então, todas as vezes que me fizerem mal, eu farei bem a eles. E assim eu estou exercendo o amor de Deus, né? E em terceiro, acima de tudo, faça com que seu próprio coração se aqueça na luz e no calor do amor de Deus. Então, Apocalipse 19:6 diz assim, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, aqui nós finalizamos esse tópico 7 que diz, estamos crescendo no nosso conhecimento da palavra, quando somos ensinados sobre o cultivo adequado do amor. E aqui nós abordamos esses 3 tópicos para que a gente consiga entender como nós devemos cultivar diariamente o amor. Talvez algumas pessoas elas não olhem para você, talvez algumas pessoas te critiquem, mas você vai exercer o amor, olhando com um olhar de amor para ela. Ah, mas aquela pessoa ela olhou de tal forma, não importa. Nós seguimos a Cristo e um Cristo que entregou sua própria vida numa cruz. Ele não merecia ser castigado, ele não merecia morrer, mas ele morreu por amor a mim e a você. E se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos ter essa mesma conduta que Cristo teve sobre as nossas vidas. Amém? E aqui nós encerramos o nosso estudo sobre enriquecendo com a Bíblia. Amém? Até a próxima.